Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rossano Sobrinho, idealizador aqui do canal Espírita da Renovação. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já passamos aí de 10.700 inscritos. Se você ainda não se inscreveu, bata o dedão aí, se inscreva e se torne membro também, nos apoiando nesse ideal de luz. Falta em nós, espíritas, muitas vezes essa consciência de ajudar os canais, as TVs, as rádios, as editoras, para que a mensagem dos Espíritos chegue a mais corações e consciências. A gente quer um mundo renovado, a gente precisa trabalhar para isso, não é verdade? Bem, nas minhas palestras em diversas cidades brasileiras, quase sempre eu cito uma obra que foi um divisor de águas para a minha vida. Depois de O Livro dos Espíritos, de O Evangelho segundo o Espiritismo e outras obras singulares, eu destaco este livro, Horizontes da Fala. É um livro psicografado pelo médium João Nunes Maia, do espírito Miramês. Quando eu li esse livro pela primeira vez, porque eu o estudo até hoje, eu tive muita vontade de ficar um longo período em silêncio, porque descobri o poder imensurável das palavras. E nós vamos aqui no quadro Palavras que Curam estudar essa obra, refletir e descobrir o poder das palavras nas nossas vidas, o poder das palavras nos relacionamentos, na vida familiar, na vida profissional, no cotidiano. Então eu convido a você a acompanhar a partir deste quadro, de número 2, é o nosso segundo quadro, Palavras que Curam, e estudar detidamente, com muita atenção e calma, essas palavras do Espírito Miramês, que são palavras de luz, de poder e de transformação. A Bíblia diz que a língua tem o poder de dar a vida e dar a morte. Este livro prova isso, na medida que nós colocarmos em prática essas diretrizes que o livro nos sinaliza. Então, hoje estudaremos o capítulo 2 da obra, porque não vamos fazer um estudo necessariamente de todos os capítulos. Aqueles que eu for elegendo, a gente vai estudando aqui. O título é Palavras Mortas. Muitas vezes a vida da gente não dá certo, os relacionamentos não fluem, e a gente não se dá conta de que a nossa palavra está construindo a nossa infelicidade. No dia a dia, quantas coisas, negócios dão errado, relacionamentos dão errado, porque as nossas palavras não estão contribuindo. E essas palavras têm vida ou têm morte. Palavras mortas. A concordância da dicção haverá de ser perfeita em conjunto com a harmonia do olhar, sob a imensa proteção divina, que lhes favorece a simplicidade no canto da conversação. Existem as palavras boas, que favorecem bons frutos, as negativas, que produzem frutos deteriorados, e as mortas, sem sentido, sem vida, sem nada. Falemos destas últimas, para que possamos isolar das nossas comunicações o inútil, como nós falamos coisas inúteis, né? Em excesso. Porque, claro que a gente pode descontrair, brincar, conversar, mas quanta coisa inútil ocupa a nossa boca, o nosso falar, as nossas conversações, né? Para que o imprestável não nos perturbe no grande labor diário. Se queres conhecer a pessoa com quem estás te comunicando, observa bem o que ela fala, analisa suas frases. Sentirás com quem andas e poderás, sem julgá-la, auxiliá-la na medida das tuas possibilidades. Vejamos o que o apóstolo Mateus nos noticia no capítulo 26, versículo 73. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Identificaram que o apóstolo Pedro era discípulo de Jesus pela simples forma de ele se comunicar. A fala de Pedro denunciou
que ele participava de algo superior, do ponto de vista espiritual. Já notaste certamente as nossas intenções em inumeráveis escritos, muitos deles publicados em forma de livros pela graça do Senhor. E a nossa alegria será que as tuas palavras, leitor amigo, denunciem o teu estado interior reformado, a fonte que existe dentro de ti como água divina que jamais estancará. Trabalha e esforça-te continuadamente para arrancar do teu íntimo as raízes que possam gerar palavras mortas e, por vezes, as que ofendem e caluniam, deixando somente aquelas que multiplicam a felicidade, estabelecem a paz e avançam com o progresso. No reino da palavra de luz não haverá infecundidade. Ela nasce e renasce eternamente, explodindo vida em todas as direções, criando e sustentando amor por todos os ambientes, multiplicando e ensejando a caridade como mãos de Deus na forma do Verbo. A tua boca é a tua ferramenta. Inicia ao começar o dia o teu trabalho e que tal início seja como uma prece ao Criador pela vida que levas. E será melhor que nada peças, mas sim agradeças o que já recebeste das mãos dadivosas e santas de Deus. Nós devemos, durante o dia, abençoar a nossa vida, falar coisas positivas. Quando eu li essa obra, eu comecei a observar algumas coisas na minha vida. Pessoas que se aproximavam porque gostavam de conversar e ouvir. A forma de falar, como a gente fala, as ideias, o conteúdo que a gente expõe através da palavra. Como as pessoas foram se aproximando, o poder de atração que a boa palavra tem, né? O poder de edificar, de construir, de animar, de socorrer, de soerguer. A nossa palavra tem poder. E quando ela se sintonia com a força de Deus, com a força da luz, do bem, ela transforma. E isso atrai pessoas, como a palavra negativa afasta pessoas, né? Então é um processo profundo de reeducação, né? De transformação íntima, o que chamamos de reforma íntima, né? Comece a usar a palavra do bem, as boas palavras, e você vai observar como sua vida começa a se transformar por completo. Vigia o teu falar, como fazes com teu filho recém-nascido. Vigia a tua fala, como costumas fazer com teu soldo de difícil aquisição. Vigia a tua pronúncia, como observas o que comes todos os dias, porque elas, as palavras, são mais que o teu filho, maiores que o teu dinheiro e bem mais valiosas que os teus alimentos. A vós pertence a dinastia dos dons de ouro, que o Evangelho denomina talentos, e o empuxo dos sons que direcionamos aos outros, como sopro de vida. É aureolado pelos nossos sentimentos. Quando vibra neles a força do amor, o ambiente nos faz esquecer a terra e respirar, mesmo nela, a fragrância dos céus. Então está mostrando aqui, né? Lógico, quando fala que a voz, a palavra vale mais que os nossos filhos, claro que o nosso amor é muito maior pelo ser o outro, pelo nosso filho, pelo nosso amigo, pela nossa parceira, mas no sentido aqui de transformar, né? Não adianta a gente só amar e não ajudar o outro a crescer. E a palavra tem esse poder, né? Principalmente junto aos nossos filhos, né? Que são nossos compromissos primeiros na terra, segundo os espíritos superiores. Para aqueles que os têm, sejam adotivos ou sejam do sangue, né? Não importa. Mas todo mundo que convive conosco, né? Em algum nível é nosso filho, é nosso pai, é nossa mãe, e a palavra pode ajudá-los. Para o iniciado, desaparecem as distâncias. Quando quer falar a outro, não precisa servir-se do ar como veículo, serve-se da energia cósmica, que desconhece as barreiras do tempo e do espaço, tomando forma quase física aos ouvidos do receptor. Essa energia cósmica obedece à vontade emissora da mensagem. Os recursos da palavra são imensuráveis e estão ao alcance de todos,
dependendo do esforço de cada um na sua necessária educação. Quem deseja aprimorar a sua voz não deve deixar para outra oportunidade. Deve começar logo, pois ela, bem orientada, ajudará a libertá-lo da atmosfera pesada da poluição mental, formada em torno de si e em torno da Terra, como acúmulos residuais do magnetismo inferior, influenciando sempre aos que o geraram. Você já teve a experiência de começar uma conversa edificante, iluminativa com alguém e perceber depois que todo o seu astral mudou, que o contexto em volta também parece ter modificado? É o poder da conversação superior, da palavra iluminativa, que transforma as energias em derredor de pesadas em energias sutis, de energias barônicas, como dizia o filósofo italiano Pietro Baldi, em energias noúricas, suaves, que nos sintonizam com as forças do bem. Não canses os outros com teu muito falar. É outro problema, né? A gente fala e esgota o outro, né? Desnecessariamente, com palavras mortas, né? Procura ouvir também com interesse. Tão importante a gente ouvir o outro, né? Nesses dias tão corridos, acelerados da humanidade, quase ninguém está ouvindo ninguém. As pessoas carecem, né, de serem ouvidas também. Procura ouvir também com interesse os problemas alheios, sem que eles possam te afetar. No modo de ouvir e responder, podes ajudar. Se já dominas a tua força de sentir e já entendes a magia do falar, vamos, que Deus está contigo. Então, meus queridos, que capítulo, né? Busquemos as boas palavras, edifiquemos o mundo que desejamos a partir da nossa conversa, da nossa fala. Quanta maledicência! Há pessoas que só falam de pessoas, não têm ideias, não têm propostas, não têm ideais. Há pessoas medíocres que falam só de coisas, há pessoas malévolas que falam de pessoas, e há pessoas nobres que falam de ideias, e o mundo é construído por ideias, o mundo superior por ideias superiores. A gente fala do mundo de regeneração, ele começa no nosso falar. Muita gente já está vivendo o mundo de regeneração, porque já se transformou. Façamos então a nossa parte. Quero pedir a você, compartilhe este vídeo. Pelo menos com uma pessoa e você estará nos ajudando. Se inscreva no canal. E se puder, nos apoie. Apoie esse projeto aqui do canal Espírita da Renovação. Você pode nos ajudar também adquirindo os nossos livros. O mais recente é O Caminho Espiritual da Prosperidade, de minha autoria pela editora Chico Xavier. Entre em contato conosco, está aí na descrição do vídeo, solicite essa obra, você estará nos ajudando aqui. Já passamos de 10.700 inscritos. Se inscreva também. Beijo na alma e até o próximo quadro. Palavras que curam, estudando o livro Horizontes da Fala. Beijo, fiquem com Deus.